eu fiz questão de pôr na capa, que ele fala que é um sentimento de falta de sentido para tudo. Aquilo a que se dá o nome de depressão. E realmente, quando você está deprimido, a gente sente aquela falta de sentido para qualquer coisa, uma desenergização, uma falta de vontade de qualquer coisa. E atualmente, eu não sei no passado, mas atualmente um dos primeiros pensamentos que vem é querer morrer, né? Primeiro, vamos definir o que é depressão. Depressão é um substantivo feminino. Por isso que os homens ficam deprimidos com as mulheres, né? Quis brincar com vocês, meninas. Em termos de dicionário, ele fala assim: ação ou efeito de deprimir, de se abater física ou moralmente. Em termos de psicologia, é uma doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa, com ou sem razão aparente. E eu acho que a coisa que mais pega na depressão é a dor e a desesperança, né? Isso que eu acho que quando você não tem esperança, nem o lado espiritual ajuda. Você fica sem esperança de verdade, né? E a etimologia da palavra, ela origina-se do latim como depressio, ou depressus, sobre a ideia de uma forma afundada. Afundada é abatido ou aterrado, como consequência natural por uma força exercida. É curioso, quem já sofreu de depressão pode até falar, porque você sente uma força que te põe para baixo. Ela vem da área do peito e meio que te empurra para baixo. Você fica sem forças para poder reagir a qualquer coisa. Quando o sentimento de tristeza permanece estável no tempo, aparece uma emoção mais profunda, a depressão. Trata-se de uma doença mental onde a pessoa afetada não experimenta a sensação de prazer. E, ao mesmo tempo, há uma clara intolerância em relação a qualquer problema cotidiano. Obviamente, quando você está deprimido, você não quer estar próximo a ninguém, você fica como num círculo vicioso dentro de você com aquele estado, e a vontade é de não fazer nada para ninguém. E para si próprio, nem pagar conta, nem fazer nada, nem comer. O estado depressivo afeta o indivíduo em seu conjunto, uma vez que dificulta a sua comunicação com os demais e afeta o controle intelectual e emocional da sua vida. E aqui é uma das coisas principais da depressão, é justamente a falta de falar sobre ela. As pessoas escondem que estão deprimidas e não falam sobre esse estado. E o falar é uma das coisas mais importantes que tem para o indivíduo deprimido. Como consequência disso, há uma série de respostas vitais negativas. Você pode ficar na depressão com sentimento de culpa. Obviamente que você não tem problemas de concentração, porque você está totalmente focado no seu interior. Um sentimento de frustração, irritabilidade, ideias destrutivas e perda de confiança. Essa imagem mostra bem o que é a depressão. A pessoa pede ajuda sem falar, sem se comunicar, sem dizer nada, né? Então, a depressão é classificada como uma doença moderada. É atribuída à incapacidade do cérebro de reagir adequadamente ao estresse interior e exterior. É o que eu acabei exatamente de falar com a Carla. Você se sente incapaz de trabalhar com essas situações. Pode acometer qualquer pessoa, homem, mulheres, jovens e idosos. A doença se manifesta de várias maneiras e pode causar diferentes sintomas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300, eu atualizei esses dados quando eu fiz essa apresentação, acho que no ano passado, o outro eram 260 milhões, foi para 330 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. E o que mais assusta é que esse número cresce cada vez mais. Nos últimos anos, o aumento foi de 18%. Ao lado do autismo, a depressão é considerada a doença com maior componente genético entre os transtornos psicológicos.
Isso significa que ela pode ser transmitida de geração em geração. Alguém, em algum momento, tem que quebrar esse ciclo na família. Mais de 80% de alguém na família que sofre de doença, mas para provocar um distúrbio de genes, mas para provocar um distúrbio de genes, o genes e o ambiente atuam em conjunto. Não é só a questão genética. Nós vamos ver o dia que a gente fala sobre epigenética, é que os dois atuam para disparar essa questão de depressão. A depressão, obviamente, é diferente das flutuações de humor usuais, isso é normal. Durante o dia a gente passa por vários ciclos de humor, hora você está bem, hora você está bravo, tudo isso é normal. Quando ela é de longa duração e de intensidade moderada ou severa, aí ela pode se tornar um problema grave de saúde. Ela pode fazer com que a pessoa afetada sofra muito, funcione mal no trabalho, na escola e na família. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Quase 800 mil pessoas morrem devido ao suicídio todos os anos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 19 anos. E com a pandemia, se a gente olhar, isso está ficando muito sério mesmo, jovens se suicidando. A Organização Pan-Americana de Saúde, né, que é ligada à Organização Mundial de Saúde, diz que a depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. O que é incapacidade? É falta de trabalho, é falta de fazer coisas para si próprio e para a sociedade. Principalmente isso afeta muito a questão do emprego. Especialmente quando de longa duração, ela pode se tornar crítica à condição de saúde e pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou meio familiar. E aqui que é o mais curioso, porque, embora existam tratamentos, menos da metade das pessoas afetadas no mundo, e em muitos países, menos 10% traz tratamentos. Nós temos remédio para depressão, mas as pessoas não se tratam com esses medicamentos. E por quê? Por falta de recursos, falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais. Atualmente, a psicologia está sendo um pouco mais bem aceita, apesar de ter muita gente resistente ainda. Mas, antigamente, muitas pessoas falavam, não, o louco é o outro, eu não tenho nada, eu estou muito bem. As pessoas, quando têm que ir a algum psicólogo, muitas delas sentem um certo mal-estar. E o mais curioso de tudo, eu brinquei com as mulheres lá no começo, as mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de serem afetadas que os homens. Eu não achei o porquê disso, mas a mulher é mais afetada pela depressão do que os homens. Outra barreira no atendimento é a avaliação imprecisa. Então, você chega no hospital, a pessoa vê isso, vai te dar um remedinho, fala, vai tomar Novalgina, toma esse medicamento, e elas não são diagnosticadas corretamente. Obviamente que isso vai piorando, né? E a depressão é o resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos, não é um só. Então, pessoas, por exemplo, que passaram eventos diversos durante a vida, como desemprego, luto, trauma psicológico, são mais propensas a desenvolver a depressão. A depressão pode, por sua vez, levar a mais estresse e disfunção e piorar a situação de vida da pessoa afetada e o transtorno em si. E a carga da depressão e de outras condições de saúde mental está em ascensão no mundo, tá? A ponto que a Assembleia Mundial de Saúde, aprovada em 2013, está pedindo que haja uma resposta do mundo para esse nível aqui. A resposta do mundo, a bem da verdade, não é tão complicada, não. Seria melhorar as condições de trabalho para toda a humanidade. Melhorar a questão da poluição. Dar mais condições de vida, o pessoal cuidar mais da vida do que apenas de ganhar dinheiro em vida, né? No Brasil, olha que interessante o que está acontecendo, né? Estima-se que a maior taxa de depressão no continente latino-americano está entre os brasileiros, impactando cerca de 12 milhões de pessoas, 5% da população.
A ansiedade, outro quadro que impacta de forma negativa a qualidade de vida, é ainda mais presente no Brasil. Quase 10% dos brasileiros, ou 25 milhões, manifestam os sintomas, que se dividem entre ataques de pânico, fobias, os transtornos obsessivos compulsivos e estresse pós-trauma e ansiedade generalizada. O Brasil, por sinal, acaba se tornando campeão em muitas dessas coisas, né? Olha aqui os efeitos da pandemia. Isso daqui é de junho desse ano, hein? Julho. Em junho. A pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, realizada no mês de junho de 2020, apontou, mesmo com todas as regras de distanciamento, com a suspensão de alguns serviços e a fuga de pacientes de consultórios médicos em geral, 48% dos médicos psiquiatras tiveram aumento do número de consultas. 48%, pessoal, é muita coisa. A pesquisa da ABP mostrou ainda que 89,2% dos psiquiatras identificaram que seus pacientes tiveram sintomas agravados no período de quarentena e que 70% dos profissionais afirmaram ter recebido novos pacientes após o início da pandemia. Então, você vê que a pandemia realmente está causando um problema sério nas pessoas. Não é a pandemia, né, em si. Esses problemas já existiam, eles só foram agravados pela pandemia, né? E a depressão, inclusive, ela é associada a outras doenças. Por exemplo, 25% das pessoas que têm câncer acabam tendo depressão. Entre 10% e 27% dos que têm AVC. Entre 30% dos sobreviventes de ataque ao coração, eles acabam deprimidos. Doenças coronárias fazem com que 59% tenham depressão. Parkinson, depressão pós-parto, que é muito bem conhecida, anorexia, até dá para entender de ser um item tão alto, né? Porque você fica sem comer, você não alimenta seu organismo, você só pode cair deprimido, né? Diabetes, 30%, ovário policístico, 20%, e geralmente pessoas com mais de 65 anos de idade, e eu imagino que isso seja principalmente devido a essas pessoas, grande parte, estarem aposentadas e não terem uma atividade mais regular. Agora, nem todo tipo de depressão é doença, né? Então, a depressão é muito mais do que sentir-se triste por alguns dias. Perder o emprego, ter alguém próximo que morreu, ou terminar um relacionamento, leva a um momento de profunda tristeza, de luto, e uma depressão que surge naturalmente até conseguir se dar a volta por cima. Isso faz parte da vida e a maioria de nós passará por momentos assim ao longo da vida, não significando depressão patológica. Algumas vezes, a depressão pode desencadear algum evento que chamamos gatilho. Outras vezes pode surgir aparentemente do nada. Gatilho é quando você passa por uma situação e você acaba entrando na depressão. Aqui que é o segredo. Se a tristeza for desproporcional ao fato que conduziu a ela, se aparece sem motivo aparente, se ocorre em qualquer tipo de situação, a reação natural pode piorar consideravelmente. E quando a depressão piora, geralmente 3 componentes são responsáveis por ela. Primeiro, causas externas. Uma causa externa atual ou antiga, geralmente esquecida desde então. Eles fizeram um levantamento que durante a recessão de 2008, 60% das pessoas que perderam emprego afirmaram que isso as deixaram ansiosas e deprimidas. Lógico, você tem família, você tem filho, você perde o emprego, você vê o mundo numa depressão, num caos como estava, é óbvio que isso dá medo e te causa depressão, assim como a pandemia, né? Muitas pessoas estão realmente, por assim dizer, histéricas devido ao vírus. Para quem ficou sem trabalhar por mais de um ano, o percentual subiu consideravelmente. O estresse de longo prazo pode também ser causado por trabalho entediante, isolamento social e doenças crônicas. Quantas pessoas não trabalham em coisas que não gostam? Quantas pessoas não trabalham apenas para poder comer, para sustentar a família?
E, obviamente, que isso causa uma reação da alma, uma reação interna sua, de você estar fazendo algo que você não gosta, mas que você é obrigado a fazer porque tem responsabilidade. Em certa medida, a pessoa está reagindo a más circunstâncias atuais ou passadas. Ocorre que muitas coisas ruins são inevitáveis, mas algumas coisas se tornam piores. Por exemplo, quando o estresse é repetido, quando o estresse é imprevisível e quando não se tem nenhum controle sobre o estresse. O melhor exemplo disso é uma mulher de marido alcoólico que a agride. Ela nunca vai saber quando o marido vai chegar em casa bêbado, ela nunca vai saber quando ela vai ser agredida, o que vai acontecer aquela noite com ela. A agressão é imprevisível. Então, isso daqui é óbvio que causa depressão, causa medo, uma série de coisas. O que vai acontecer hora que meu marido abrir a porta essa noite aí? Né? A segunda causa é a reação depressiva. Uma causa externa não pode deixar uma pessoa deprimida a menos que ela reaja de uma certa maneira. Então, muitas dessas causas, a pessoa aprende a ter uma reação distorcida. Aconteceu qualquer fato, ela fala, é culpa minha. A hora que ela se culpa, ela já está pondo um peso. Ou eu não sou bom o suficiente. Isso é muito comum com funcionários de empresa. Cara, o meu colega de trabalho é muito melhor que eu. Ele é tão melhor que eu vou ser demitido. Eu não sou bom o suficiente para nada. E aí, obviamente, você fica não bom mesmo, né? Outra coisa que vem muito na cabeça é não vai dar certo, ou eu sou uma fraude. Eu já vi gente brilhante ter isso na cabeça de pensar que é uma fraude, que ela faz, mas que ninguém percebe que ela não tem aquele dom e é uma fraude. Outra coisa é uma falta de acreditar em si mesmo. Eu sei que não vai funcionar, sem nem ter tentado. Ou não posso fazer nada a respeito. Sim, tem coisas que a gente não pode fazer a respeito, mas as que pode, a gente tem que fazer. Outra coisa é aquela história, né? Ó vida, ó dia, ó azar, né? É uma questão de tempo, e acontecer mesmo ou tudo acontece comigo. Veja, todo esse tipo de pensamento aqui, esses tipos de pensamentos, eles são uma autocrítica. Então você está se criticando, você está se pondo para baixo. Você está se pondo para baixo. Depressão. Eu estou pondo uma pressão para baixo para mim mesmo. Porque eu estou me culpando. Eu não sou bom o suficiente. E aí, obviamente, que você acaba acreditando nisso e acaba ficando deprimido. E o hábito de estar deprimido. Quando alguém tem uma reação depressiva, ela reforça a reação seguinte, enfrentando um novo estresse provocado pelo mundo exterior. Tomou um fora do primeiro namorado? Então é natural ter medo de que o segundo possa fazer o mesmo. É óbvio, você toma uma experiência negativa, pelas nossas próprias conexões internas e a forma como nós somos construídos, né, geneticamente, você tem medo mesmo. Agora, a questão é lidar com essa questão sem se culpar e alimentar medo. Quando a culpa alimenta o medo, isso gera uma reação depressiva. Então você está lá, você fala, cara, se eu fiz. Ah, mas eu sou culpado, sabe por quê? Porque da última vez que eu tive com aquela pessoa, eu falei isso, eu falei aquilo outro, e ela ficou ofendida comigo, ela não quer saber. Tá bom, eu falei. Vou lá e corrijo a situação, se não deu. Mas a hora que eu fico nessa retroalimentação entre mente e emoção, a mente te culpando e você sentindo culpado e sentindo culpa, você tem mais pensamentos de culpa, fica uma retroalimentação entre a emoção e a mente, obviamente que você vai para uma depressão, você se põe para baixo. E isso se torna um hábito. Isso é muito sério. Podem prestar atenção quando vocês estão com uma emoção, como você começa a fazer um jogo com a mente. Você se sente mal, fala, meu Deus, eu estou me sentindo mal por causa disso. Aí eu me sinto mais mal ainda. Ah, mas também, olha o que aconteceu lá. Aí vem outro sentimento de mal-estar e você já pensa outra coisa. Então você entra nesse jogo mente-emoção e retroalimenta esse estado inferior de depressão. Todo mundo deprimido? Dúvidas?
Todo mundo deprimido ou já saiu da depressão? Alguma dúvida até aqui? Tá ótimo. Não? Nenhuma dúvida? Então vamos em frente. Nada de ficarem deprimidos, hein? Vamos em frente, então. Já deu um respiro para vocês aí de meio segundo. Bom, a depressão como hábito, que a gente estava falando, né? Ao se tornar um hábito, não há mais necessidade do gatilho. Uma névoa cinza encobre tudo. O otimismo é impossível. É aquela história do, como é que é, do sim, ó dia, ó vida, ó azar. Ele só sabia dizer isso, né? Ao ser internalizada, a reação depressiva é como um carvão em brasa, que pode incendiar com pequena fagulha. Por exemplo, você está esperando o telefone do seu namorado, do seu marido ou esposa, ela não te liga naquela hora. Você já está cheio de coisa. Eu sabia, ela não ia me ligar, porque ela não me dá a devida atenção, ele não faz isso, ele sempre faz... E aí você vai entrando no buraco. Né? Vem a raiva, vem um monte de sentimento e você vai entrando no buraco. Não pode ligar? Não pode ligar. Quando ligar, vamos entender o porquê. Olha, por que você não me ligou? Ah, porque eu estava... Tá bom, então obrigado. Qualquer pequeno incidente deixa a pessoa sem condições de decidir se isso irá aborrecê-la ou não. A reação depressiva já foi acionada. As pessoas podem se sentir tristes com boas notícias. Estão sempre esperando que algo de ruim aconteça para estarem presas à depressão. É verdade, se torna um hábito a depressão, né? As pessoas, isso aqui é muito curioso. É a mesma coisa de você ter medo de ter medo. Você ter medo de ter medo é um horror porque te evita, faz com que você não saia do medo. Por outro lado, você se sente depressivo porque você é depressivo. Ai, meu Deus, eu sou depressivo. E aí você fica depressivo. Olha o círculo vicioso que entra nessa questão do medo e da depressão. Eu sou depressivo porque eu sei que eu sou uma pessoa depressiva. E não faz nada para isso. Quais são os sintomas da depressão? Primeiro, dormir demais ou problemas de sono. Dificuldades de concentração, sentir-se desconectado. Desânimo, cansaço exagerado e perda de energia. Maior esforço para fazer as coisas. Cara, tem dias quando a gente está mais assim, o fato de você ter que andar e sair é um esforço tão gigantesco que é uma coisa impressionante. Preste atenção, se você está mais deprimido, fazer qualquer coisa é um esforço. Inquietação e agitação constante. Choro frequente. Sentimento constante de desesperança, inutilidade e desamparo. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou aqui sozinho, jogado nessa casa, o que eu faço com tudo isso? A minha filha não me liga, o meu marido não me dá atenção, a minha esposa... E aí vai, cara. Aí você vai virando a roda para ir para depressão, lá para baixo. Desinteresse sexual, vocês vão ver devido à questão química, obviamente. Perda de apetite, humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriores consideradas agradáveis. Óbvio, o engraçado é que a gente acaba ficando preso na depressão e você não consegue sentir alegria. Isso que é curioso, você não consegue lembrar um momento de alegria. Por que a depressão tem tanta força de nos pôr para baixo e a gente compra isto como uma força e não reage com uma alegria, algum sentimento de alegria? Por que esses sentimentos nos conseguem com que a gente fique tão mal? Que força que eles têm para que nos mantenha para baixo? Ou melhor, que força que eu dou para eles? Porque eles estão usando a minha energia interna para me manter para baixo. Por que eu não posso pegar essa energia, virar e ir para cima? Mas é difícil. A companhia de outras pessoas é uma situação nebulosa e perturbadora. A pessoa vê a vida como um fracasso total e pode não encontrar razão para continuar vivendo, e aqui vai o suicídio, vocês sabem disso. E, cerca de 80% dos suicídios são causados por surto forte de depressão. E olha, e por falar em suicídio,
Em números totais, a grande maioria dos suicídios ocorre em países de baixa e média renda. Até aí a gente entende. Mas os países de alta renda têm as maiores taxas proporcionais de suicídio por número de habitantes. Então, veja, quem tem alta renda pode ter menos quantidade, mas mais em termos numéricos de suicídio. Mesmo o cara sendo rico, mesmo o cara tendo todas as condições. Então, independe da tua classe social, independe de você ter recursos financeiros ou não, é algo absolutamente psicológico. O suicídio é um problema de saúde pública e uma das principais causas de morte do mundo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Se nós multiplicarmos o tempo que nós estamos falando aqui, e vivemos por 40 segundos, vocês vão ver quantas pessoas morreram enquanto a gente está batendo esse papo sobre a depressão no mundo. Impressionante, a gente não se dá conta disso. E isso deprime a gente, né? E quais são os sintomas da depressão severa, né? Por se sentirem impotentes, as pessoas deprimidas tendem a ser passivas, negam a tomar decisões, tendem a não tomar nenhuma decisão, aguentam a situação ruim por tempo demais. Então, elas têm tristeza constante, profunda e incapacidade, sentimento de vazio e irritabilidade, isolamento, pensamentos suicidas, distúrbios do sono, drástica diminuição do desempenho de trabalho, dificuldade para manter a higiene pessoal, não quer nem tomar banho, né? E sentimentos de culpa e inutilidade. Eu acho que de tudo aqui, uma coisa que realmente nos mata, que é uma das vibrações mais baixas que tem, e que está acima apenas da vergonha, é a culpa. A culpa realmente é um problema. A vergonha é a vibração mais baixa que tem. A culpa é a segunda mais baixa que tem. Faltou uma coisa aí. Hã? Faltou uma coisinha nessa relação de 8, na minha opinião. Sim, Adivaldo, pode falar, meu garoto. Viés ao alcoolismo. Bebida acaba sendo uma fuga. Sim, o alcoolismo, você pode ir para o alcoolismo porque você está deprimido. E é uma forma de você querer se livrar da depressão e ir para o alcoolismo. Da mesma coisa que os borderlines, eles se mutilam porque eles dizem que na mutilação eles sentem menos dor do que a dor psicológica que eles sentem. Então eu vou para o alcoolismo como uma forma também de sair da depressão. Ou, ao contrário, como você falou, eu posso, por exemplo, ir para o alcoolismo e me sentir deprimido após o alcoolismo. É também uma coisa totalmente correta. Nesses 8 quesitos, não sei se eu estou falando aqui, é o alcoolismo e drogas, né? Uma outra coisa que eu acho importante é que dentro dessas reações que você coloca, uma das quais eu percebo é que você também pode ter uma reação adversa de todas essas que você falou, que é uma necessidade de estar sempre em constante movimento, uma necessidade muito louca de fazer as coisas, no sentido de que uma coisa premente, parece que a sua vida ela está por um fio, ela vai acabar logo, então você tem que fazer as coisas, tem que resolver logo as coisas, você tem uma necessidade enorme de estar em constante movimento, ocupado na cabeça, que também, na minha opinião, é uma forma de depressão. Mas é só no meu conhecimento superficial e ordinário que eu coloco isso, não tem nada científico, tá? Não, legal você ter falado isso. Eu acho, Adivaldo, que nesse caso é mais ansiedade. Isso está mais ligado à ansiedade. Você tem que estar sempre em movimento, você está com excesso de energia gerada por condições químicas, que é a da ansiedade, e você tem que estar se movimentando. E aí você justifica esse movimento por fantasias, como eu vou morrer, vai acabar o mundo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Pelo menos eu encaro assim, porque a depressão realmente você fica parado. A ansiedade te leva ao excesso de movimento. Mas também é uma opinião, não sei te dizer com certeza. Obrigado pelo seu comentário.
Olha o que está... Então, nós vimos, né, as causas, e o Adivaldo completou outras aqui, né? Mas olha quem está... Olha que coisa interessante. A hora que você olhar o cérebro, olha o que está envolvido na depressão, né? Então, eles fizeram tomografias de pessoas depressivas e eles mostram atividade na parte do córtex cingulado anterior. E o que tem esse córtex cingulado anterior? Ele está ligado a emoções negativas, mas também a empatia. Na amígdala, aqui embaixo, que é emoções, responsável pelas emoções e pela reação a situações novas. Pessoas depressivas não reagem ao novo. O que é importante se você quer sair da depressão? Ir para o novo, né? Trabalhar esse lado da amígdala aqui. O hipotálamo, ligado ao impulso como sexo e apetite. Então, você pega todo esse lado aqui, você perde o interesse. Esse lado aqui, eles estão ativados em excesso. E olha uma fotografia, uma tomografia à esquerda de um cérebro normal e na direita de uma pessoa deprimida. Olha a diferença, né? Interessante, não sei explicar direito, mas é uma coisa curiosa você olhar a parte do cérebro que está envolvido em tudo isso. E o mais legal, quando você olha a depressão, se vocês olharem esse quadrado em vermelho, veja que o teu nível de dopamina, serotonina e estradiol estão baixos. E a tua melatonina está alto. Outra coisa curiosa, quando você olha na apatia, olha quem que está alto também, a melatonina. Em compensação, aquilo que te dá alegria, que é a serotonina, as endorfinas, que você olhar aqui no happiness, alegria, elas nem estão aqui, ó. Elas estão desaparecidas. Então, você está com excesso de melatonina quimicamente dentro de você, que inclusive está ligado à apatia. Por isso que quem está deprimido fica apático. Fica apático. Olha a testosterona, nem tem testosterona. Nada. Impulso sexual, nada disso. Né? Então, veja o que é. E olha a raiva, que é a noradrenalina. Você não tem raiva, porque raiva te leva, inclusive, a alguma ação. Quando você tem raiva, você pode partir para ação. Você não tem nem raiva, nada. Você está realmente com excesso de melatonina e por isso que tem tratamento. Você pode equilibrar esta química no nosso corpo. A gente não pode esquecer que o ser humano é totalmente eletroquímico antes de chegar nos níveis mais avançados de contato com o ajustador do pensamento. Então, a gente pode, pela química, equilibrar isso, e quando você equilibra, você consegue sair do estado depressivo, você amadurece e esses estados te pegam menos. Dúvidas até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Algo a mais? Tamolim. Oi, Namá. Boa noite. Tudo bem? Essa parte do cérebro que você mostrou, tem um livro que fala sobre o poder da meditação, né? E ele mostra que quando nós estamos em estado meditativo, a gente consegue acalmar essa parte do cérebro e fazer ela voltar à normalidade. Eu achei bem interessante isso que você mostrou, a imagem. Muito obrigada. Muito legal você ter falado, Namá. Tem uma questão curiosa, é verdade, mas quando você está deprimido, existe uma coisa interessante, você não tem nem forças para meditar. E se você senta para meditar, geralmente te vem toda aquela ladainha de culpa, de rejeição, todo aquele transtorno, os transtornos neuróticos que se tem, muitas vezes vem à cabeça. Às vezes seria até bom ter acompanhamento de alguém para te ajudar a meditar, para te ajudar a tirar desse estado, senão você fica preso. Mas foi muito bom você ter colocado isso. Porque realmente a meditação, ela faz com que outros níveis, outros hormônios ajam em você e você diminua provavelmente a melatonina. Legal o teu comentário.
É isso mesmo. A meditação ajuda, mas o problema é você ter forças para meditar. Esse é o problema. Sim, Porque sim, até isso é bloqueado. Até isso você se bloqueia. eu tô ansiosa para ver o que você vai mostrar. Porque você tá mostrando assim o que as pessoas sentem, as razões e o estado que elas ficam. Então eu tô assim esperando e aguardando o que o Lu vai nos mostrar, como sair disso, ou como ajudar as pessoas a sair disso, Então, ou é uma esse que é causa espiritual, né? Então, o Lu só Ah, fala uma coisa de como sair disso, mas eu vou te contar no final beleza. e também nem sempre funciona. Eu posso te garantir. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu Marcos, mostrar. a melatonina a gente produz durante o sono. Uma pessoa que dorme bem e dorme no escuro, ela produz melatonina suficiente para... O que está acontecendo? Agora me chamou a atenção que tu falaste ali que o excesso de melatonina causa depressão. Mas tem um modismo das pessoas tomar toneladas de melatonina. Verdade. Né? Então, para quê? Eles tomam para melhorar o sono. Pois é. Para melhorar o sono. E você tem que, quando você toma melatonina, inclusive você tem que dormir num ambiente totalmente escuro, senão não faz efeito. Sim, E aí você fez uma grande pergunta, Estela. Ao tomar melatonina, realmente a pessoa pode ter mais depressão ou não? Porque ela já fabrica isso naturalmente. Ou ela toma melatonina como uma deficiência que ela tem, né? Ou de não dormir direito, ou não dormir em condições adequadas. Não sei. Legal essa tua questão. Legal. Mas não se vê, mas eu duvido que a grande maioria das pessoas que toma, porque alguém está tomando, vai lá, receita, ela não faz uma dosagem para ver se ela precisa, se ela tem deficiência. Eu vou perguntar, inclusive, isso para o Hélio, essa questão da melatonina e como é que ele afeta as pessoas. Você fez um levantamento legal. Porque é verdade, o pessoal está tomando melatonina. Você vai em qualquer lugar, aí tem melatonina, cara. E isso é um fator de depressão. Curioso isso, bacana esse teu ponto. E é só dormir no escuro e dormir bem, claro. Pessoas que têm problema de sono, pessoas que trabalham à noite, eu até acredito, porque daí durante o dia não é a mesma coisa o sono. Até verdade. Pela claridade, tudo do dia. Mas se dorme bem, o transtorno, problema. O transtorno de ansiedade gera também a depressão? Você, quando está ansioso, você está agitado. Então, você quer fazer as coisas. Você fica agitado, te afeta o estômago, te afeta o intestino, te afeta um monte de coisa, a ansiedade. Talvez depois da agitação você possa cair numa depressão pelo excesso de agitação que você ficou. Pode ser que você caia pelo excesso, você vai de um extremo para o outro. Ou se a sua ansiedade não foi satisfeita, você pode entrar num processo depressivo de tristeza. Pô, eu estou ansioso porque eu vou viajar, que é normal, se você vai viajar, é normal você ficar ansioso e tal. Digamos que você esteja num nível de ansiedade relativamente grande, a viagem frustrou, se você está meio frágil, você pode cair numa depressão, falar, puta vida, tudo está errado comigo, e você entendeu? Você se põe para baixo, aí você vai começar a lembrar de eventos passados que te podem deixar deprimida. A ansiedade da viagem pode ser até uma alegria, ela pode incomodar se ela for excessiva, e pelo que eu vejo agora, pelo que você falou, você pode também entrar numa depressão por associar, cara, tudo que eu quero fazer dá errado. Até a viagem que eu estava tão ansiosa deu errado. E aí você pode cair na depressão. Então, Molim, geralmente a pessoa depressiva, ela tende a dormir muito, né? E Isso. Às vezes até tomar medicamentos para induzir o sono. Que ela não quer nada, não quer viver, não quer acordar para a vida. Então, talvez seja por isso, né, que aumenta os níveis de melatonina. Pode, então, a depressão ela vem por uma questão física, né? Teria que entender quimicamente como é que ela age
mas os medicamentos ajudam você a sair da depressão, da ansiedade. Por exemplo, da ansiedade, o frontal, ele é um ótimo medicamento para te ajudar a acalmar a ansiedade. Já para você sair um pouco da depressão ou desses pensamentos depressivos, de suicida, você tem o Lexapro, que ele te regula o oxalato de ocitalopram, por exemplo, que ele te regula a tua parte química e faz com que aquela tendência da apatia, do suicídio melhore. Tanto é que na própria bula do Lexapro, do oxalato, eles falam assim, se você tem tendências suicidas, tome o medicamento por 2 semanas. Não desista, porque após 2 semanas ele começa a fazer efeito, ele diminui, ele vai obviamente te regular internamente, essa tendência suicida diminui dentro de você. Sobre Fábio, essa não questão... é que todo suicídio está ligado à depressão, não, Fábio. O Fábio escreveu aqui. Eu, pelo menos, não imagino isso, não. Outro dia eu vi uma pessoa que se suicidou porque aconteceu um negócio lá e os caras... Puta, foi uma maldade assim incrível. As pessoas... Ele perdeu um negócio e as pessoas começaram a tirar sarro da cara dele, ele foi lá e se matou. Eu não sei se ele chegou a entrar em depressão, né? Pode ser até uma depressão profunda, mas foi uma coisa besta e ele acabou se matando por causa daquilo, né? Países como o Japão, alguns países assim, se a pessoa está envolvida em algum escândalo, algum político, ele vai lá e se mata. Os estudantes, né? Os estudantes no Japão, na Coreia do Sul, principalmente, que eles têm um sistema de estudo muito grande e eles estão muito viciados em videogame. E eles perceberam que o videogame ajuda os estudantes a melhorarem do estresse. E tem um nível de morte muito grande na Coreia do Sul dos estudantes por causa da pressão da escola. Então, E provavelmente o cara se sente incapaz, se sente uma série de coisas. Agora só tô falando 2 coisas aqui para acrescentar na nossa conversa. Tem não sei se vocês conhecem, né? Talvez alguém conheça aqui. Se chama Abraham Hicks. E eles falam como você faz para você voltar para se sentir bem, né? A pregação deles, da espiritualidade, é que o mais importante na sua vida é você conseguir se sentir bem 24 horas por dia, né? E eles falam que na hora do sono, a gente consegue equilibrar totalmente as nossas emoções. Então, quando a gente dorme, a gente volta para a estaca zero e consegue se sentir bem. Por isso que uma pessoa depressiva gosta de dormir, porque é o único momento em que as emoções dela descansam e a mente para de ter pensamentos acelerados, né? Agora, assim, eu tenho uma suposição em relação à questão do Japão. Eu gosto muito do Japão, da Coreia, da China. Eu assisto muito animes, muito dramas de lá, muitas novelas. Então, eu sempre gostei muito de lá. E eu não entendia porque o índice de suicídio de lá era muito alto. Então, eu fui pesquisar como é que era a espiritualidade lá. E, para nossa surpresa, apesar do Japão e desses países ser um país com a moralidade muito alta, a espiritualidade é muito baixa, principalmente no Japão. No Japão, eles ainda têm muitas crenças primitivas de superstições, de fantasmas, desse tipo de coisa, mas não tem, assim, uma crença, uma fé, vamos dizer assim, em Deus, não tem esse tipo de coisa, tem mais mitos, essas coisas mais antigas. E agora, depois que essas religiões da nova era foram surgindo, que as pessoas começaram a se voltar mais para a espiritualidade. Nem o cristianismo cresceu tanto lá, porque eles acreditam em outras coisas, né? Mas essas religiões da nova era, elas costumam misturar o budismo com o cristianismo e várias coisas, e as pessoas aceitam de forma mais fácil. Então, assim, eu acredito que no Japão, além disso, né, que o Marcos falou, que exige muito do ser humano, não só dos estudantes, mas os profissionais, os que trabalham, eles precisam ser exemplares e ter coisas boas na vida, como um carro bom, uma casa boa, melhor do que o do vizinho, tem muito isso lá.
Eu acredito que o fato deles estar distante da espiritualidade fazem com que eles cometam um suicídio, né? Tenham um índice muito alto de suicídio. Agora a gente teria que pegar o Brasil, que é um país gigante, e fazer uma avaliação entre esses dois países, como é que é a taxa de suicídio aqui e a taxa de suicídio lá, porque o Brasil é um país bem espiritualizado, né? Então, por que essas pessoas estão indo para o suicídio aqui? Aí a gente teria que fazer um estudo e pesquisar as razões, né? Só para acrescentar mesmo. Obrigado, Namá. Tem 3 questões aí. Primeiro, o Japão, o Brasil foi o único país do ano passado que aumentou a quantidade de suicídios, principalmente entre os jovens. No mundo inteiro caiu e no Brasil cresceu apesar da religião. Com relação ao Japão, nós temos um problema que o próprio livro de Urântia nos informa, que o budismo, que o Buda chegou até a porta dos céus, porque ele não reconhece um pai. Então, apesar do budismo, o livro também dizer que eles são as pessoas mais felizes porque eles têm um índice de moralidade tudo muito alta, o que acontece é que no budismo, só um pouquinho, só um minutinho. Pessoal, desculpa, tá? Que tocaram a campainha, eu tive que... E lá o livro fala, então, que o budismo, primeiro, não acredita, ele não acredita em um Deus, então eles não conseguiram, eles pararam na porta do céu, então falta da crença de um pai, que para nós é fundamental, né? Então, é essa a questão do budismo. E eu ia falar a terceira coisa do Japão, que você falou, mas acabei esquecendo com essa bendita campainha aí. Mas é isso com relação ao budismo. Bom, se eu lembrar, eu volto a falar para você o que eu queria falar. É sério, essa questão do suicídio é séria. Bom, o que são? Então, a depressão, ela tem vários tipos de depressão, né? Que são chamados episódios depressivos. E é um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento, como o transtorno depressivo maior, a depressão bipolar, a distimia, depressão atípica, depressão sazonal, depressão pós-parto e depressão psicótica. O que é depressão mais grave, né? É tristeza, desânimo, cansaço, falta de prazer e vontade e alteração no sono. Esses sentimentos se manifestam de uma forma mais intensa e normalmente por um período maior de 6 meses. Aí sim que você está com a questão da depressão mais séria. E é um dos tipos, geralmente a relação com a herança genética, e a depressão começa após aos 30 anos, quando é a questão da genética que você tem. Estava lembrando a questão do sono, que eu ia comentar, bom, porque ela falou, esqueci. A distimia é um transtorno depressivo persistente. Eu tenho uma conhecida que tem distimia. É muito interessante você olhar o semblante dela, pessoal. Ela tristeza, baixa autoestima e desânimo, mas ela está sempre assim. Eu encontro com ela regularmente, ela está tratando disso, toma medicamento, mas você vê que ela está naquele estado, né, de baixa energia, sabe, ela não está bem, você nota que ela não está bem, irritabilidade, pessimismo, apesar de ser uma excelente mãe. E a impressão mesmo que causa é de uma pessoa mal-humorada ou pessimista, o que dificulta o tratamento, né? Então, a distimia é uma coisa assim, constante em termos de depressão. Sazonal.
Isso daqui é quando você fica, por exemplo, num dia cinza, você fica deprimido. O pessoal que vive, por exemplo, em países muito frios, que você tem 6 meses de frio, de neve e tudo, é normal ele se sentir mais deprimido pela própria falta do sol. Outra coisa curiosa, eu conheço muita gente que fica deprimida no Natal e no Ano Novo, né? Eu não sei porquê, mas essas festas de final de ano deixam as pessoas deprimidas. Elas também podem ter cansaço, falta de ânimo, estresse, sonolência e compulsão por doces. Também tem a depressão reativa, que ela surge após um efeito traumático. Você perdeu os bens, morreu alguma pessoa, aconteceu qualquer coisa. E qualquer pessoa fica triste diante de fatos como a incapacidade de superar o acontecimento, que leva o paciente a se isolar socialmente, além de sentir-se triste e inseguro. Quem possui uma predisposição à doença, é como se o acontecimento funcionasse como um gatilho para a depressão. Veja, eu ter uma depressão normal, eu ter uma tristeza normal, eu me sentir assim, é normal. Agora, a questão é, deu um coisa, eu entro na depressão e permaneço na depressão, esse é o problema. Porque a gente vai passar durante o dia períodos de alegria, depressão, tudo faz parte. Todos esses nossos humores, eles fazem parte. Quanto mais você caminha nos níveis psíquicos, né, nos níveis cósmicos de evolução do ser humano, menos sujeito à química você fica. Então, esses humores vão diminuindo dentro da gente. Bipolar, vocês já sabem, né? Uma pessoa que anda por altos e baixos, ora está numa tristeza horrível, ora está numa alegria imensa, né? E ela pode ter obsessão por determinados assuntos e se torna desatento, hiperativo e até impulsivo. Olha aqui ó, o hiperativo que o Adivaldo estava falando. Também você pode ter alguma coisa bipolar que você precisa fazer. E você tem uma certa dificuldade no diagnóstico, né? E a dificuldade é exatamente por essa mudança brusca do encontro, de humor. Também tem a depressão pós-parto, e entre os sintomas mais comuns, obviamente, que a mulher gere um filho, tem todo um contato, e de repente aquela criança sai lá de dentro e dá uma pressão, uma depressão, porque falta alguma coisa, né? De repente aquela coisa interna veio para o mundo externo. E aí você se vê com outras obrigações. E o que pode acontecer com a mulher é tristeza profunda, cansaço, irritabilidade, em alguns casos até a mãe rejeitando o bebê. Atípica. Os principais sintomas são cansaço, sono excessivo, humor apático, ganho de peso e sensibilidade à rejeição. Quem sofre esse tipo de depressão pode ter picos de humor temporários como reação ao acontecimento positivo, né? Psicótica. Aqui é um problema. Além dos sintomas normais da depressão, o paciente também passa por apresentar transtornos psicóticos, isto é, alucinações auditivas e visuais e até delírios. E aí você está deprimido, vê e ouve coisas que não existem, passando assim a ter uma visão distorcida do mundo. Alguém está me perseguindo, aquela pessoa não gosta de mim, né? É um tipo de depressão grave, mas, porém, são raros casos. Você imagina uma pessoa com transtorno obsessivo, de perseguição, essas coisas todas, e ainda fica deprimida. É difícil essa situação. E eu gosto muito do Augusto Cury, né? Ele é psiquiatra, e ele fala... E a definição dele é muito legal, porque ele diz assim, olha, a depressão não é apenas uma tristeza, mas sim uma doença. A depressão é um sentimento de falta de sentido para tudo. Não é covardia, nem frescura. É uma doença emocional. Para o Cury, as pessoas que adquirem essa doença são geralmente aquelas hipersensíveis. Isto é, aquelas que se preocupam excessivamente com problemas e com as outras pessoas, que se sentem ofendidas facilmente, e aquelas que se deixam levar somente pela emoção e pouco usam a razão. Este é um ponto crucial no que tange a depressão. O sentimento à flor da pele, isto é, reatividade. A pessoa muito sensível acaba sofrendo sem razão.
Augusto Cury dá grande ênfase à ideia de que nunca devemos desprezar as pessoas deprimidas. Por quê? Porque ele fala, a depressão é o último estágio da dor humana. Se ela é o último estágio da dor humana, você consegue entender o porquê de tanto suicídio. Porque a partir dali, você não vê mais saída para nada. E aí você vai para o suicídio. Isso daqui que ele fala explica a questão de 80% das pessoas que se suicidam estarem deprimidas. Há entre nós pessoas muito próximas que estão em depressão e nem sabemos disso. Elas têm um jeito de esconder a sua doença dos demais, por receio de serem vistas com descaso e com desprezo. Cara, isso é verdade, principalmente em ambiente de trabalho, principalmente entre homens. Se alguém diz que você está com câncer, uma doença do corpo, você logo se prontifica a ajudar. Então, por que não podemos nos prontificar a ajudar aqueles que estão doentes da alma? A doença da alma, ou seja, das nossas emoções, é a doença que mais nos escraviza. E é verdade, porque uma doença física, você consegue usar um medicamento, você tem uma série de coisas. Uma doença psicológica, que a gente não enxerga, é mais difícil. É possível ter a mente livre mesmo com um corpo doente, mas se a mente está em cárcere, né, em cárcere das emoções, é impossível ter saúde física e emocional. E na visão do Augusto Cury, a depressão tem cura e o passo principal de curá-la é o gerenciamento das emoções, que é praticamente o que ele ensina em todos os livros dele. E aqui eu vou ler para vocês uma coisa curiosa, que é o testemunho de um leitor do livro de Urântia. Só que ele fala uma coisa mais curiosa ainda. Como o Lu me ajudou a entender o estado da depressão. Como o livro de Urântia me ajudou a entender o estado. Olha, entender, mas não significa sair. A depressão é um círculo vicioso de medo. Isso é verdade, o que eu estou pondo aqui, isso daqui a pessoa escreveu, tá? E eu pus com as palavras dela. E ela sabe que eu pus isso na apresentação. É um círculo vicioso de medo, frustração e impotência, girando incontrolável entre ego, mente e corpo. Bem, na verdade, é entre a emoção e a mente, né? Isto causa dor. A dor se torna sofrimento. E isto alimenta pensamentos tristes, sentimentos de infelicidade e sensações de fraqueza generalizada, o que então causam mais dor e o ciclo se repete. Porque há uma retroalimentação entre a sua emoção e o que você pensa. A mente pensa uma coisa, a emoção sente. A emoção sente outra, volta para a mente que pensa outra. E fica um círculo vicioso. O depressivo está preso numa armadilha de dor, real ou imaginária, cuja sua única reação é o sofrimento. A dor pode ser real, mas o sofrimento é opcional. O depressivo não enxerga que isto é uma opção. E é exatamente aqui que o livre-arbítrio, a autoconsciência e a criatividade, os dons da personalidade, deixam de ser utilizados. Olha o que ele fala. O livre-arbítrio, né, a autoconsciência e a criatividade, que são dons da nossa personalidade, deixam de ser utilizados. Então, a pessoa deixa de escolher, permanece presa, o único foco da consciência é no sofrimento, e simplesmente não consegue ser criativa para alterar esse estado. Há como um enfraquecimento, talvez um rompimento, até um rompimento entre o indivíduo e os dons da sua personalidade. Ele não consegue acessar esses dons que dão força para ele sair. Esta personalidade que está no circuito da personalidade do pai começa então uma tendência, começa a migrar para a gravidade do Supremo, é sair da expressão da vida física. Isso daqui é levar à morte. Olha o que ele sentiu, né? Que é como se você começasse a desejar morrer. Cara, eu não quero continuar nesse estado, eu prefiro morrer a ficar nesse estado. E olha como ele põe de maneira poética, né? Para a gravidade do Supremo, quer dizer, eu quero ir embora.
Essa personalidade só se mantém no circuito do Pai Viva se o indivíduo optar agir favoravelmente para isso. Caso contrário, ela começa a se direcionar para o Supremo e sozinha, sem o indivíduo que está ensimesmado, circunscrito e acorrentado num ego repetitivo de dor, sofrimento e emoção. E aqui é o que sublinhei. A sensação é realmente de uma sombra de morte se aproximando. Eu verdadeiramente senti a aproximação da desconexão com a continuidade da vida, né, aqui. Se eu não fosse ser extinto pelos anciões dos dias, mas eu claramente percebi que pelo não uso dos dons da personalidade, eu estava começando a deixar de existir. Isto significa pela minha apatia, por o fato de eu não querer reagir à minha depressão, eu estava começando a deixar de existir. E a depressão te leva à morte, porque eu não tenho mais significado nem sentido para aquela vida. Há um enfraquecimento na ligação do circuito da personalidade do Pai. Uma desconexão com a gravidade do espírito, uma vez que o ajustador não consegue perfurar a crosta do círculo vicioso. Lembra que o ajustador, para poder se comunicar com a gente tem que vencer o medo, para ele poder pôr uma estaca e se comunicar com a gente. Enfraquecimento com a gravidade da mente cósmica do espírito infinito, pois a mente está ensimesmada nela. Ela não está aberta para outras coisas. E também com a gravidade material do paraíso, pois o corpo depressivo está em entropia, isto é, voltado para si mesmo, reagindo inexoravelmente à depressão do indivíduo, então ele se decompõe. Olha que definição da ansiedade. Há um curioso e indigno sentimento de autopiedade, de coitadismo, de tadinho de mim, na depressão que torna um estado aconchegante e acolhedor. Por isso que eu quero dormir, eu quero fugir, eu quero morrer. Amonim, Ah, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. deixa um pouquinho mais para frente, eu já paro, tá? Tá bom, então. Um sentimento de autopiedade, de coitadismo, de tadinho de mim. O vitimismo exime a pessoa da responsabilidade. Eu sou vítima do que o outro fez. Eu sou vítima da vida. Eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo outro. E aí você não age, porque você é vítima. Você não é o autor da sua vítima, você da sua vida. Você é uma vítima dos outros. E aí, a autossabotagem de sofrer, então, justificar permanecer sofrendo, já que é uma vítima. E aí você fica naquele estado extremamente confortável. O principal agravante da depressão é o isolamento do contato com outras pessoas e também o isolamento espacial. A pessoa deixa de sair de casa e até mesmo de um único cômodo da casa. Isso se ela não entrar em pânico também. Circunscrito no próprio sofrimento, subserviente ao medo e culpa e sem esperança, né, de assumir a impossibilidade da mudança, o depressivo, assim, impede totalmente a manifestação da sua personalidade, o livre-arbítrio, autoconsciência e criatividade. O amor, como energia que corre pelo circuito da personalidade, cuja fonte geradora é o Pai, ele é simplesmente impossível amar em isolamento e sozinho. As pessoas interpessoais são imprescindíveis na corrente do amor circular. Quer dizer, se eu não estou em contato com outras pessoas, eu estou isolado, não tem como ter amor. É simples. Você não tem como circular o amor. Ninguém vive apenas para si. E o depressivo padece de justamente isso. Ele está existindo numa bolha hermética, só tendo olhos e atenção voltada para si mesmo, narcisismo, e isto se torna sua crença predominante. O sentimento de solidão é, no fundo, ateísta, um descarte da presença de Deus. E aqui, antes de ir para a pergunta, vamos entender o que ele disse? A sensação é realmente de uma sombra de morte se aproximando. Eu verdadeiramente senti a aproximação da desconexão com a continuidade.
Lembra que a Carla falou do fundo do poço? Eu falei, tem que tirar a roupa, porque você tem que atuar. Se ela está no fundo do poço, a única forma que ela tem de sair é se despir de si própria. E aqui é como se ela tirasse a roupa. Se ela ficar na inação, é muito provável que ela vá para o suicídio. Se ela entrar na ação, isto é, eu me dispo de mim mesma, uso o meu livre-arbítrio, a minha autoconsciência, a minha criatividade, nem que para isso eu tenha que consultar profissionais, que eu tenha que tomar medicamento, ninguém tem forças sozinho para sair, às vezes, de estados profundos psicológicos, a gente precisa de ajuda externa, né? Quando ela entra para a ação, ela sai disso. E olha o que ele fez para sair disso. Eu percebi que não estava em depressão continuamente, mas quando me lembrava dela, eu voltava ao estado depressivo. Olha que interessante. Se vocês vão se pegar durante o dia, nem sempre você está depressivo. Aí ele lembrou do livro da cientista que curou seu cérebro, da Jill Bolte Taylor. E a cada momento sem depressão, eu valorizava o máximo, por menor que fosse aquele momento. O que isso significa? Nossa, eu estou sem depressão, que legal, a depressão pode até voltar, mas agora eu estou sem depressão e eu vou aproveitar esse momento. Se eu lembrar que eu estou sem depressão e falar assim, não, vou voltar para a depressão, você voltou para o fundo do poço. Comecei então a focar no meu sentimento, sendo totalmente honesto comigo, não reprimindo e observando-os, procurando não me identificar com o encantamento de sentir-se mal e vitimizado, pois não correspondiam à realidade daquele momento. Dessa forma, comecei a sair da ladainha do feitiço do jogo mental da depressão. Eu não sirvo para nada, meu namorado, minha namorada não me querem, ninguém me quer. Esta é a ladainha da nossa mente, do jogo emocional e mental. Vendo os sentimentos como eles eram, de acordo com a realidade, e não deixando a mente em estado hipnótico, me fez ficar cada vez mais presente na realidade e acabar com a depressão. Dúvidas? Quem quer falar? Quer coisa mais clara que isso? Olha a definição da depressão por uma pessoa que estava deprimida e que tinha já pensado, tudo preparado para se matar. Olha que lindo. Dalmolin, quase foi meu testemunho. Tá vendo só, Carla? Eu tive um momento de autoconsciência pelas buscas que eu, desde 2009, estava fazendo de autoconhecimento. E aí comecei a procurar na internet meios para sair. Aí eu cheguei num medicamento, mas não é medicamento, não foi médico, foi, não sei, acho que foi talvez meu ajustador que me caminhou, mas eu tomei o chá da ayahuasca, que existem muitos estudos falando que futuramente esse chá vai curar o mal dessa depressão, e eu acredito que sim, que se a neurociência continuar investindo e estudando a medicina de forma bem explícita, clara, eu acho que vai ser realmente a cura para a depressão. Não é um processo fácil de se viver, mas eu estava lá no fundo do poço sem pular, né? Aí eu tomei o chá. Nossa, eu fui lá no centro da terra, porque eu mergulhei em coisas que, se eu pensava, eu tô com depressão porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho namorado, ou porque eu não convivo com a minha família, ou porque eu já perdi alguém. Eu falei assim, nossa, na hora que eu vi as minhas mazelas, as misérias da minha alma, eu falei assim, não, eu não posso falar que eu tenho depressão. Foi onde eu comecei a procurar motivos para me sair. Eu falei, não. E o engraçado que você estava falando naquela escala lá das químicas do cérebro, o chá da ayahuasca, ele te dá um banho de dopamina, de serotonina. Então, aqueles níveis,
assim, no seu corpo, no outro dia, você fica em êxtase, você fala, nossa, por que que eu tive aqueles pensamentos? A vida é tão bonita, eu preciso viver cada dia mais e mais, sabe? Você experimenta essas emoções e você fala, realmente, não faz sentido eu ficar no vitimismo, no maisismo, né? Mais um ismo, para poder ficar nesse mal. E foi onde eu consegui sair do poço sem ter pulado dentro dele. Graças a Deus. A ayahuasca, eles têm aquela molécula que eles falam que é a molécula de Deus, né? Tem um livro que o cara fez a experiência nos Estados Unidos. E eu me esqueci o nome, é DT, como é que é? DMT. É o DMT. Obrigado. É a DMT, que eles falam que é a molécula de Deus, eles fizeram experiência, e realmente muitas pessoas passam por experiências legais. A questão toda é que isso é químico também, né? Então, o nosso trabalho todo, a gente precisa da ajuda química, sim. Não dá do jeito que está o mundo hoje a gente não ter ajuda química, mas, por outro lado, nós temos que nos fortalecer internamente para que a gente cada vez seja menos dependente da química. Porque senão você volta, você puxa muito a corda para um lado e, de repente, a corda vai para o outro lado, totalmente você cai na química. E isso é caminhar nos círculos cósmicos psíquicos que a gente andou estudando, que não é só ficar na química. A gente tem que realmente fortalecer, tanto é que o medicamento, a ação dele é o seguinte, ele te traz um estado melhor, e quando você está no psicólogo ou no psiquiatra, você trabalha essas suas mazelas, ressignifica, e a hora que você ressignifica, você já não cai mais naquele estado. Por isso que a terapia, essas coisas todas são importantes. Apesar das pessoas acharem só quem é louco faz, eu digo assim, só quem é são faz terapia. Porque quem é louco de verdade não tem coragem de fazer para ver as suas próprias mazelas. Não tem coragem. Então, quem tem uma certa sanidade faz terapia. Mas eu estou brincando, né? Fala, Estela. Eu estava vendo ali pelo depoimento que talvez a dificuldade também de sair da depressão, claro, por todos aqueles hormônios ali que desregula, e a gente vê que entra no estado de apatia, mas ali ele fala também no estado bom que o vitimismo dá, no estado de... Né? Então, a depressão, ela age, às vezes, até acho que como uma droga na pessoa, por isso a dificuldade, talvez, de sair, né? Estela, você está certa. Você já viu criança quando vai para o colo do pai? Eu estou precisando de afeto, de cair. O que faz o vitimismo? Você vai ganhar afeto. Você vai ganhar afeto ou seu ou de quem está ao seu lado. Então, é o que a gente chama, na análise transacional tem uma coisa curiosa, que se você tanto ganha afeto positivo como negativo. Então, por exemplo, se uma família briga demais, a forma de afeto deles é negativa. Através da briga, eles trocam afetos. Negativos, mas são afetos. Ou você troca afeto positivo. A gente esquece que o afeto é negativo. Porque a hora que eu estou brigando, eu estou pondo a minha emoção para fora. Eu estou pondo a minha raiva para fora. É um afeto também. E é um afeto. Se você não trabalha o afeto positivo, você vai trabalhar no negativo. Então, é uma questão de que você tem que usar consciência mesmo. Aqueles passos lá estão certos. Eu não estou na depressão o dia inteiro. Então, quando eu não estou, eu valorizo. E o teu cérebro guarda de maneira privilegiada aquilo que você valoriza. E aí você consegue sair da depressão. Agora, tudo isso é lindo, mas na prática exige muita vontade para você implementar. Dalmolin? Pode falar. Olha, eu respeito muito o que você está falando, óbvio. Você é um estudioso e agradeço até por participar dessa reunião aqui tão boa. Mas, por exemplo, eu vou falar assim, uma coisa que você sabe que você me conhece, eu dispenso esse tipo de, como é que chamou? De carinho negativo? Como é que se chamou agora? Afetos negativos, carinhos negativos. Vou contar uma coisa para você, com muita sinceridade. Eu tenho isso na minha família. Eu dispenso esse tipo de afeto negativo.
Óbvio, eu entendi o que você quis dizer. No final, eu te amo. Desculpa. Antes, e porém, tenta se alimentar com aquilo que mais você e todo mundo aqui desse grupo ensina, que é seguir os ditames do Pai, a vontade do Pai, servir, amor. Aí você não trata ninguém com dessa forma. Claro que é muito fácil falar. Eu sei o que você quis dizer. Eu vivo isso e entendo isso. Mas eu abomino esse tipo de coisa. Eu acho que falta é amor. Ou esse amor que você preconiza, esse amor que você entende, que todos na minha família, eles são evangélicos, parece que tem assim um escudo, um véu, que Deus está me direcionando, Deus está no controle. Sim, Deus está no controle do mundo, do universo, mas não das suas ações, das suas atitudes. Então, eu respeito, entendo o que você quis dizer, é didático, é bonito, mas eu abomino isso. E para fechar, sobre o negócio da depressão, quando você diz que, ao final, a gente está falando assim, de alimentos, né? O físico, você se alimenta com as coisas que nós temos aqui. Então, por exemplo, você falou da química, desculpe, é a minha opinião, tem todo mundo aqui que acha que tem o direito de dizer. Química ou droga, isso aí, para mim, são subterfúgios de fraquezas físicas e muito mais espirituais. Então, o nosso alimento espiritual é aquilo que a gente tenta buscar aqui, todo tempo, todo dia. Se você não tiver um alimento espiritual, você vai cair nos cadafalsos, você vai morrer, você vai se matar. Fechei, só isso. Posso fazer um comentário? Pois não, Walter. Boa noite. Eu aprendi dentro dos centros espíritas que a depressão é quando alimentamos somente o corpo físico e deixamos a alma faminta. Eu não concordo muito com isso, mas faz sentido. Inclusive, gostaria de ouvir a opinião do Darmolin a respeito desse pensamento. Quando você falou que nos países frios as pessoas sofrem mais com depressão, né? Estão mais propícias. Eu me lembrei que eu tive depressão dos meus 16 aos 20 anos, acho que talvez era mais ansiedade, né? Processo que eu estava de querer me profissionalizar logo, encontrar um espaço no mercado de trabalho. Eu ainda era muito jovem, não tinha ainda nenhum conhecimento ou sabedoria. Aí a gente sente, né, uma dor no peito, né, no meio do peito, que é exatamente no plexo solar, né, que é o terceiro chakra, né, que está ligado ao pâncreas, que é onde absorve a energia dos alimentos e distribui para todo o corpo. Está ligado à autoexpressão, né, onde ficam as emoções densas, como a raiva, medo, né, tristeza. É um dos chakras que é responsável pelo nosso equilíbrio, né? Então, em desequilíbrio, ele nos causa a depressão, a ansiedade, né? O que nos faz acabar recorrendo às drogas. Então, existe desde já há muito tempo, talvez vai começar aí na década de 70, que começou a introduzir a indústria, começou a derramar remédios, né, medicamentos, drogas, né, começaram os barbitúricos, né, hoje antiansiolíticos. E o curioso é que Raul Seixas fez uma música, ainda nos anos 80, que chamava Check-up. Ela foi censurada por um esquema fortíssimo, porque a música não falava de política, né? Tem uma estrofe dela que fala, né? Acabei de tomar um Diampax,
meu Valium 10 e outras pílulas mais, 2 horas da manhã, recebo nos peitos um triptonal 25, quer dizer, o Diampax pertence a um grupo de medicamento que é um sedativo, né? Também exerce efeito contra a ansiedade, compulsões e é um relaxante muscular. O Valium 10 também é indicado no alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas e psicológicas associadas à síndrome de ansiedade. É meio ruim teu som, Walter. Tu tem como melhorar? Tem um chiado muito ruim. O triptanol está também indicado ao tratamento da depressão. É uma droga sedativa, um calmante. Então, é curioso, né? Por que essa música foi proibida? Porque existe essa cultura. As pessoas vão buscar nas drogas, no medicamento, um recurso, né, para tratar a depressão. Obrigado. Então, Walter, primeiro porque, se eu for te responder isso daqui, eu acho que é meio longo no seguinte sentido. O mundo hoje não tem uma liderança espiritual. Você vê um mundo bastante caótico. Você vê o mundo se tornando cada vez mais secularista, principalmente a Europa. E as pessoas não tendo... Como a gente sabe que o próximo passo do humano é através da fé, é você ir para o espiritual, e se você não tem esse conceito do espiritual dentro de você, você vai procurar algum nível de prazer na vida, alguma coisa que te dá um significado. Eu, por exemplo, como é que você faz quando você... Eu tive uma família que brigava muito, como é que você faz para você conseguir se estruturar quando você vive 28 anos dentro de briga? Por que uns vão para a droga e outros não vão para a droga? O que me salvou, né, foi eu quando, com 15 anos, nunca esqueço, eu cheguei no colégio marista e duas pessoas chamadas, eles eram seminaristas, Teófilo e Simão, eu já estudava lá, mas eles me acolheram, eu cheguei lá à tarde, eu não me lembro eu sei que eu lembro a roupa que eu estava até descalço, mas eles me acolheram de tal forma que a partir dali minha vida mudou. Foi a primeira vez que eu me senti acolhido como ser humano, que eu me senti um ser humano de verdade, cara. E se não fosse aquilo, eu imagino, eu não sei se eu estaria aqui conversando com vocês hoje, mas alguma coisa me conduziu para lá. Quantos não são conduzidos? Quantos não têm essa oportunidade? Eu tive, aproveitei, comecei a estudar, minha vida mudou radicalmente. Porque eu fui acolhido, cara, só isso. Então, a gente não sabe o porquê, mas uma causa que eu vejo maior no mundo é a falta total de uma liderança espiritual. A dicotomia entre o Oriente e o Ocidente da religião causa uma confusão. As pessoas vão estudar budismo, vão estudar cristianismo, vão estudar ciências afro-brasileiras, cada um fala uma coisa e você acaba não chegando a lugar nenhum. Você não sabe mais no que acreditar. E isso dá uma insegurança muito grande. A pandemia está mostrando claramente isso. O problema não é a pandemia, o problema é a mídia. O problema é o comportamento dos governantes e da ciência. Cada dia a mídia escreve uma coisa diferente. E se a gente busca segurança, confiança, você não pode confiar em mais nada. Pode vir falar o maior especialista do mundo. Eu sinto muito, eu não acredito em mais nada. Porque eu vi ótimos especialistas falando. Todas as previsões, hoje eu recebi até do Marcelo Lerina, eu até brinquei com ele, sobre o que vai acontecer no mundo até 2030, que a Fiesp fez. Eu falei, cara, hoje em dia a gente não tem mais como fazer previsão. O Peter Diamandis, que é o cara que mais fazia previsões, está calado. Porque nem a robótica, nem a ciência, nada está conseguindo segurar o que está acontecendo no mundo. Então, todas essas condições, essa falta de fé,
essa falta de você ter um direcionamento, esse mundo inseguro que a gente está vivendo, estão afetando as pessoas pra caramba. E não tem como não afetar. Vocês viram o que está acontecendo no Brasil, onde eu consegui estatística, 50% de aumento nas consultas. As pessoas, eu já falei, estava tudo lá, só veio para fora. Porque o grau de insegurança é imenso. Quanta gente está histérica por causa da pandemia. O que a gente vai fazer? E a depressão está aí, e as mortes estão aumentando, né? E as pessoas se matando. Inclusive, a próxima previsão agora é que o mundo ia ter 11 bilhões e meio de habitantes em 2100, eles já diminuíram para 8.800. 8 bilhões e 800, já diminuiu quase 2 bilhões de pessoas. O mundo já não vai mais crescer tanto quanto estava se imaginando. Por que eu não sei. Boa noite, Dalmorinha. O Glauber levantou a mão faz tempo, queria fazer uma pergunta. Ah, tá, depois tu, Claudemir, então. Desculpa aí, é que eu entrei agora, que eu fiquei sabendo agora do vídeo. E o tempo Ele está sendo gravado, Claudinei. Ah, tá ok. Tô achando muito interessante esse tema, porque quem já passou entende, e eu já passei. E eu entendo com meus conhecimentos, minhas experiências de vida, e com a dos outros também, que eu tenho uma certa grau de empatia grande pelas pessoas. Eu consigo entender o que as pessoas experienciam na sua vida. E eu consegui entender que existem vários graus de suicídio, assim como existem vários graus e tipos de amor. Tipo, amor fraternal, paternal, entendeu? Então, assim, eu entendo que o suicídio também tem esses tipos, né? Tem um grau mais fraco, que são aquelas coisas bestas, vamos dizer assim, que tem adolescente se suicidando por causa de espinha. Isso não tem lógica. Vai tirar a vida por causa de uma espinha? Não, por favor. Aí também tem os graus fortes, que são aquelas pessoas que sofreram ou que sofrem a tal ponto que escolhem, não, acho que o melhor é eu me matar, né? O ismo, né? Que chama, né? O egoísmo. Mas, se você for prestar atenção, se a gente for prestar atenção, quando a gente está no momento de tristeza e de agonia, o que a gente mais deseja? É a morte ou é se livrar dessa agonia e dessa dor? Você quer se livrar, ninguém quer morrer. Você quer se livrar da dor. Exatamente. Então, a maioria dos suicídios hoje, pelo que eu entendo, é o de se livrar dessa agonia e dessa dor. Perfeito. É isso mesmo. Ninguém fala muito claro isso. Ninguém quer se matar. Você quer se livrar da dor. Porque você já não suporta mais aquela dor e não tem quem te ajude. Então, graças a Deus, Deus me mostrou o livro de Urântia e muito do que ensina, e tem aquela parte que você fala muito nas palestras, né, sobre o jovem que tinha medo. Todo mundo sabe desse trecho do texto, eu vou falar no final hoje. Vai falar? Então pronto. Vou. Aí já está resumido o que a gente deve passar para as pessoas, que é essa força, essa energia que há dentro de nós, que é o Espírito, né? O Espírito de Deus, o ajustador do pensamento. Nós somos, engrandecer esse nosso Deus, como é que fala? Nós somos deuses, né? É isso que falta, a pessoa se perde dessa luz. Quando a gente se afasta da luz, é para ir para a escuridão. Deus é luz e vida, então se você se afasta de Deus, você vai perder sua vida. É simples. Deus, ele não obriga você a ficar perto dele, a você estar ali na luz. Ele explica, se você se afastar, você vai morrer. Sim, eu vou sentir muito pela sua perda, mas eu não vou te obrigar. Ele não obriga. Isso é que eu aprendi, e muito mais no livro de Urântia também. Então, Deus não obriga, mas o que a gente sempre tem que levar em consideração você falou, a pessoa se mata por uma espinha. Ela não está se matando pela espinha, ela está se matando devido ao meio ambiente dela, as amigas dela, aquilo que acredita que a espinha afete a imagem dela. Não é a espinha a causa da morte.
mas é exato. a imagem, a fantasia que o marketing faz, que as pessoas fazem, que os amigos fazem. Isso, é isso que eu quis dizer, mas não entendi. Não consegui explicar direito. Não, É isso não mesmo. tem importância, ela não quer se tirar pela espinha, mas é o Exato. meio ambiente. Por isso que o Facebook, ele pode ser o que for, ele é uma falsidade gigantesca, porque ele mostra uma coisa que não é verdade, as pessoas não estão naquela alegria, naquelas coisas todas. Você não pode se expressar de verdade, de falar, olha, eu estou sofrendo. Ai de você se você falar que você está sofrendo. Verdade. Alguém quer Aí falar? Senão eu vou continuar. O Glauber está com a mão levantada faz tempo. Glauber, não tô, é que eu não enxergo, né? Fala, Glauber. Boa noite, pessoal. Sobre a depressão, como qualquer outro tipo de distúrbio que a gente tenha, ou formas de ver a vida, a gente pode olhá-la de 3 níveis: espiritual, mental e física. A depressão, ela também pode ser classificada como excesso de passado, então onde a gente fica remoendo o passado. E ela acontece no nível mental. Tudo que acontece a nível mental, ela tem a manifestação no corpo físico. E de nível mental, a gente pode aqui entender tanto intelectual como sentimental, emocional. Quando a gente, e por espiritual, a gente entende como moral, valores espirituais. Uma das fases de depressão pode ser por ressentimento. Sentir, de novo, ressentimento. Então, podemos ter qualquer tipo de ressaca moral, não temos afetado o que a gente considera como moral, e no momento futuro começarmos a sentir e pensar aquele pensamento de novo e repetitivo, repetitivo, repetitivo. Isso é chamado na psicologia como monoideísmo. É um pensamento contínuo. E nesse momento, quando a gente está muito pensando na mesma coisa, aí a gente pode se encontrar olhando pela janela por longas horas, aquele pensamento vai consumindo nossa mente. E quando a gente não fala, aí que começa o... Estão escutando bem? Que eu vi aqui a mensagem Eu da estou Ana. ouvindo, eu estou ouvindo. Para mim tá bom também. Continua. Então, quando a gente está muito pensativo, aquele mesmo pensamento está na nossa mente por muito tempo, estamos sentindo aquilo de novo, aquele pesar de alguma coisa que a gente tenham feito para a gente no passado, ele é o princípio da depressão, mas não é a depressão ainda. Ela se torna depressão, de fato, a gente é atingido quando a gente não fala, ou a gente não consegue falar. Então, a gente fecha um curto-circuito dentro da gente e aí a gente vai caindo nos níveis de como a gente vê a vida, os níveis de realidade. E por isso a depressão é uma queda de realidade. E as cores vão perdendo e o sentido vai saindo, vai deixando de ter e o sentimento também vai se desconectando e vai entrando a apatia. Então, esse é uma das formas de processo. No final do poço, ele também é conhecido como deserto. E é aqui que eu queria chegar. Porque a gente entender como a depressão funciona serve para quem já passou entender o que aconteceu. Depois que o caminhão pegou, a gente sacode poeira e vamos ver o que aconteceu. Mas, de fato, por que a gente entra em depressão? Que eu acho que é o motivo mais importante da gente entender o porquê da depressão. A depressão, ela está desconectando, está desmontando a gente, no sentido de remontar o nosso caráter. De fato, a depressão, o intuito da depressão no ponto de vista espiritual, se a gente elevar, sair da mente, vamos ver os valores espirituais, ele é para a gente voltar para casa. Porque é no deserto que a gente olha para os lados, se a gente imaginar um deserto e a gente olhando para os lados, não tem ninguém. É nesse momento que ou a gente pede ajuda para Deus, até porque a gente não consegue se comunicar com quem está do lado de fora, ou a gente fica naquele estado. Então, de fato, um dos motivos para que serve a depressão
é que a gente entre em contato de novo com Deus. A gente entenda que as coisas não estão sob o nosso controle, e sim, talvez, sobre o nosso gerenciamento. Mas controle a gente não tem. A gente gerencia, não controla. Então, esse é um dos motivos do que a depressão pode servir para a gente. Que a gente tenha bons olhos também de olhar ela de uma forma que construa os nossos valores morais. Para quem está passando, serve de prova para receber amor. Para quem está do lado de fora, sendo parceiro de quem está passando, serve de oportunidade de compaixão e doar amor. Se a gente sair da nossa conversa só olhando, se a gente sair com uma forma negativa, dos pontos só negativos da depressão, sem entender o porquê, para que ela serve para a gente pode sair um pouquinho negativo, achando que é uma coisa muito ruim. Mas, de fato, Deus não deixaria a gente passar uma situação dessa se não fosse para a nossa construção moral e sairmos mais fortalecidos do que antes. Obrigado. Então, Glauber, eu entendi o que você falou, eu tenho algumas considerações. Eu conheço uma pessoa que está há 5 anos e não quer sair por mais que já se tenha feito por ela. E tem uma cabeça incrível. E não adianta, cara. Porque a pessoa, ela entrou num vitimismo de tal forma que não consegue sair daquilo. E não quer sair. Por mais que muitas pessoas façam, não quer. Então deixa. Não é falta de Deus. Essa pessoa tem fé. E muita. Só não quer sair da depressão. Porque, de alguma forma... Marcos, parece que exerce um efeito de droga até pelo depoimento. Hipnótico de depressão a tal ponto da pessoa estar vivendo às custas dos outros e está tudo bem, achando que é Deus que está fazendo com que ela fique naquele estado e mandando para ela. Há um erro de julgamento, na minha opinião, aí, entendeu? Porque é difícil para sair, dá muito trabalho para sair para... E aí a pessoa entra nesse estado letárgico. Pois é. Por isso que eu falo, eu acho assim, é bonito a gente falar do espírito, falar do livro, falar das coisas todas, mas eu mesmo fui arrastado por uma depressão violenta, cara. O que eu vou fazer? Eu dei um passo, talvez muito grande, e tive o rebote da maré. Não estou me aguentando em pé. O que eu vou fazer? Não foi coisa consciente. Foi uma coisa que simplesmente eu dei um passo e veio o rebote da maré. E eu estou me arrastando. O que eu vou fazer? Paciência. Então, agora com calma, aos poucos, a gente vai conseguindo retornar o equilíbrio. Mas então ela tem muitas causas. Por isso que eu não estou tentando encaixar a depressão num ponto. Porque cada ser humano é diferente. Cada ser humano tem uma forma de ver e tem razões antecedentes que a gente não sabe. Por isso que a minha intenção aqui é mostrar para vocês de uma forma geral a questão da depressão. O livro fala uma coisa, Jesus fala, não, tenha fé em Deus. Eu garanto para você, quem está deprimido não consegue ter fé, cara, sinto muito. Não há o que faça essa pessoa ter fé a hora que você está naquele buraco miserável. Tem que ter outras técnicas para ajudar a pessoa a sair daquilo lá. Se você vai falar de Deus, ela vai falar, entende? Então, é esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter com quem está com depressão. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. São 10 para as 10. Eu tenho mais, acho que uns 10 slides para terminar. Vocês querem terminar agora ou querem deixar para a semana que vem? São 2 para as 10, não 10 para as 10. Desculpa, Adivaldo, você vai me pôr no pau de sebo porque eu errei porque eu vi o relógio de longe? Sempre. Eu sou o teu algoz. Obrigado. Brincadeira, eu te Não, adoro. É isso. O que vocês querem fazer? Faltam poucos slides, eu posso terminar, que é como sair da depressão, e a parte do livro de Urante, eu acredito que vai mais uns 15 minutos para terminar. Mas, o que vocês também pode terminar. É que dá mais acho que dá mais uma sala de discussão, né? Não dá, de coisa, vai ter muito pouco slide para a semana que vem, a não ser que as pessoas queiram
ficar discutindo mais a semana que vem, entendeu? Com certeza. Mas eu também posso terminar e a gente discutir a semana que vem. O que vocês preferem? Eu não estou depressivo nem ansioso. Eu posso esperar. Eu volto para terminar. Se todo mundo concordar, eu vou terminar, vou pegar mais uns 15 minutos então, tudo bem? Ok. Tudo bem. Então, vamos em frente. Bora. Agora é a parte mais leve assim, né? Aqui tem aquela história de como lidar com a depressão, e eu achei essa foto ótima, cara. Né? Porque você se mostra para os outros dessa forma, e, na verdade, não é bem assim que a coisa às vezes está por dentro, né? Então, como é que você procura ajuda, né? Não importa o tipo de depressão ou gravidade. Quem sofre dessa doença precisa de tratamento específico, seja com medicamentos, com psicoterapia ou hipnoterapia, por exemplo. Quando um paciente depressivo encontra uma terapia correta e consegue falar dos seus sentimentos, que foi o que o Glauber falou agora, falar dos seus sentimentos, seu cérebro muda de uma maneira que lembra as mudanças produzidas por remédios. Tá vendo o que acontece com o falar? Então, é uma questão não é uma questão de tomar remédios, mas de procurar os passos como a depressão se desenvolveu e de fazê-los e desfazê-los. Esse é o ponto, só que nem sempre a gente entende o porquê que a gente entrou deprimido. Mas falar, por isso que está aquele help lá no primeiro slide, porque a pessoa cala a boca, ela está pedindo socorro internamente, mas está com a boca calada. Tomografias de pessoas deprimidas mostram que as mesmas áreas que se excitam com os efeitos de antidepressivos também se excitam se a pessoa consegue falar da sua depressão. As coisas precisam ser ressignificadas, a gente não muda a memória, a gente reedita e ressignifica. Olha que legal! As áreas que se excitam com efeitos de antidepressivos também se excitam se a pessoa consegue falar da sua depressão. Quando a causa é corrigida, significadas ou ressignificadas, a depressão desaparece automaticamente. Como cuidar da depressão? Parar de se expor a estresses contínuos. Aumentar as rotinas previsíveis que o ajudem a se defender do estresse. Sono, mas não dormir o dia inteiro. Exercício. Essa é a coisa mais difícil. Quem está com depressão não quer dar 5 passos do quarto para a cozinha. Relacionamentos estáveis, emprego confiável. Isso daqui é difícil, emprego confiável. Hábitos regulares ajudam a evitar a depressão, treinando o cérebro em uma direção positiva. Se você souber que tem tendência à depressão, é importante enfrentar o problema prontamente. Quanto mais esperar, mais chances haverá de a reação depressiva se instalar. É óbvio, porque se vem aquela retroalimentação entre a emoção e a mente, você começa a achar 1 milhão de argumentos, né? Se tem um conflito no trabalho, um adolescente que não respeita, parceiro que não ajuda, fale, converse, exponha seus sentimentos. Tomar decisões antes que sua voz interna, deprimida, o desestimule a agir. Puta, isso a gente entende, eu entendo que... Ah, não, agora eu não vou, cara. Você tá louco que eu vou fazer isso. Você sabe que se você for, você vai sair da depressão, mas ela quer te atrair como um ímã. Esses estados da memória, né, eles atraem como imã, você quer ficar nele. E o mais curioso, Augusto Cury explica isso genialmente, são memórias killer, como ele chama, matadoras, porque essas memórias matadoras, elas vão abrindo todos os arquivos do nosso cérebro que estão relacionados àquela causa e vão atraindo. E você vai entrando cada vez mais no buraco. Eles se atraem, é um imã. E você tem que sair desse imã. O importante é descobrir a causa e iniciar um tratamento o quanto antes. A falta do diagnóstico correto pode levar ao mascaramento de outros transtornos, como ansiedade, transtorno de pânico, fobia social, perda de trabalho e ganho excessivo de peso. Nos casos mais graves, a pessoa pode se automutilar ou até mesmo tentar o suicídio, que é o que acontece com os borderlines. Causas mais sutis de depressão são mais difíceis de fazer do que o estresse exterior.
É mais fácil aprender a reação correta ao estresse do que consertar a reação errada. Então, a reação correta envolve resiliência emocional, que nos permite sair do estresse. A reação errada exige retreinar o cérebro, o que pode ser um trabalho considerável. Então, é melhor você já agir corretamente do que isso se tornar algo dentro de você já automatizado, porque retreinar o cérebro é difícil. No caso da depressão, mudar as crenças destrutivas pode levar à recuperação. E essas crenças são como programas que repetem os mesmos comandos que ficam cada vez mais arraigados com cada repetição, que foi o que o Glauber falou. Substituto de crenças destrutivas. Por exemplo, contrapor. Se você começa, a culpa é minha, você tem que contrapor isso. Não é minha culpa. Não é culpa de ninguém. A culpa não foi determinada, ou encontrar o culpado não resolve o problema. Devemos nos concentrar na solução. Porque senão você fica na culpa e não acha a solução para aquilo lá, porque é mais fácil ficar na ladainha da culpa. Para o não sou suficientemente bom, contrapor, não preciso me comparar aos outros. Não se trata de ser bom ou ruim, eu vou ser melhor, estou aprendendo a cada dia. Aqui é fundamental ter consciência dos seus próprios valores, que nós vimos na segunda-feira. Quais são os meus valores? Eu sou bom em determinadas coisas. Ah, mas se eu estou num emprego ruim que não me diz respeito e você não tem uma boa performance, o problema não é seu. Você está no lugar errado. Então, não se desvalorize por isso, porque o problema não é seu. Se você vai agir lá que nem o ursinho, que eu esqueci o nome dele, e não vai dar certo, se uma coisa não funciona, a outra pode funcionar. Sempre há um jeito de fazer certo. Eu posso pedir ajuda, ser pessimista não me ajuda a encontrar a solução. Muitas vezes eu tenho muito desse pensamento. Cara, eu já fiz tantas vezes, não deu certo, e acabo entrando nesse pessimismo que é um horror. Sei que não vai funcionar. Você não sabe se vai funcionar ou não. Você está imaginando que não vai funcionar e pode estar ansioso, né? Mesmo com base em experiências passadas, não significa que agora não irá funcionar. Não posso fazer nada a esse respeito. Tá bom, eu posso encontrar alguém que possa fazer, então. Se eu não tenho como ter solução, eu vou procurar ajuda. Foi o que eu fiz. Eu não tinha solução para uma determinada coisa, eu fui procurar ajuda de um profissional. Cara, eu não sei como sair disso. Eu vou lá e peço ajuda de alguém e falar, por favor, você me ajuda? Porque eu não estou conseguindo sair sozinho. Era só uma questão de tempo. Aí você é fatalista, né? Não, eu já sabia que tudo ia dar errado. A coisa não ia dar errado. Você que imprimiu para que ela desse errado. A tua má vontade fez com que ela desse errado. E outra coisa terrível é esse negócio de eu sou uma fraude. Eu já falei para vocês, eu vi mentes brilhantes achando que é uma fraude. Porque eu estou me sentindo inseguro. Mas eu fiz o meu melhor segundo o meu conhecimento. E eu tenho capacidade de enfrentar essa situação. E se você está no emprego incorreto, cara, você vai poder sentir fraude, porque você está no lugar errado, que não é o seu dom. E a reação depressiva é generalizadora, né? A gente precisa ser flexível. Para se tornar flexível, é necessário derrotar a reação depressiva em seu próprio campo. Recusar-se a aceitar reações automáticas de tristeza, impotência ou desesperança, pois a depressão tem um lado viciante. Ela vem te falar assim, não, você é isso, fala, não sou, eu não sou, e repete que você não é. Porque isso é um programa que está rodando no seu subconsciente. Quebrar a reação depressiva em pedaços manejáveis. E celebrar cada conquista, cara, parabéns, conseguir sair da depressão. E é essa figura aqui do lado, ó. A cada vez, e a depoimento daquela pessoa, cada vez que você se dá um ok, que você celebra, o teu cérebro registra essa celebração e vai te dar forças. Ser flexível, a depressão pode ter causa em comportamento ligados a reações inflexíveis. Agir, a depressão cria a ilusão de que toda a força lhe foi tirada. A inércia é a melhor amiga da depressão. Vocês viram lá, é o excesso de até esqueci o nome lá. Parar de lutar consigo.
Quando uma guerra não tem vencedor, ou melhor, só tem um perdedor, e nesse caso é você, por que lutar? As crenças sabem a maneira mais rápida de voltar. Observar, encontrar um lugar no seu interior que não esteja em guerra, ativar o seu verdadeiro eu e trazê-lo para o mundo. Tornar-se dono de si mesmo. A gente não é obrigado a ficar escravo dessas coisas do subconsciente. Nós vimos na segunda-feira, nós temos que trabalhar o nosso subconsciente e essas crenças que a gente adquire desde criança. Essa é a evolução dentro dos círculos psíquicos também. Quebrar o hábito da depressão exige um trabalho interior e exterior. Não pensa que Deus, você fala, eu vou fazer a vontade do Pai. Tá bom, o Pai não pode nem se aproximar de você, porque você está no estado deprimido e ele não consegue, e mesmo que ele fale com você, você não vai acreditar. Essa que é a verdade. Como trabalhar os dois lados? Por exemplo, o teu trabalho interior, né? Meditar, reveja as crenças negativas, rejeite reações autodestrutivas, aprenda novas reações, descubra seus valores e viva de acordo com eles. Reconheça a autocrítica e a rejeite o superego, é uma das piores coisas que tem. Ele é um carrasco interno. Ele nos põe para baixo se você deixar. Pare de acreditar que não há como não ter medo. Não confunda seus sentimentos com a realidade. Muitas vezes a depressão nos leva a pensar coisas fantasiosas que não tem nada a ver com a realidade. E no seu mundo exterior, reduza as situações estressantes. Você está trabalhando 12 horas por dia? Eu vou trabalhar 10, cara, sinto muito. Encontre um trabalho gratificante. Não se ligue a pessoas que aumentam sua depressão. Lembra o que o Moran Cerf fala na segunda-feira, para quem assistiu? Que quando você se liga a pessoas ruins, ou qualquer pessoa, se você mora com ela em 2 semanas, vocês praticamente estão tendo os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos. Encontre as pessoas com quem goste de estar. Aprenda a se doar, seja generoso, adote bons hábitos, o sono e exercite-se moderadamente. Aprenda a se reeducar conhecendo pessoas maduras e emocionalmente saudáveis, que saibam amar e aceitar em vez de criticar. Isso daqui é excelente, esse desenho que um dia puseram em algum dos grupos aqui. A pessoa aqui em cima está perguntando embaixo do post, está tudo bem? Não. Pode desabafar comigo. Ok. E a pessoa faz o quê? Começa a falar. Esse monte de coisa emaranhada. Quando você está deprimido e a emoção vem, você inclusive fala coisas desconexas. A gente mistura tudo, né? E conforme você vai falando, este próprio balãozinho do falar te tira do poço. Então, falar é fundamental para uma pessoa depressiva. Ter um ouvido que ouça, que acolha, que não critique. Mas você podia ter feito diferente, mas você está errado. Fale, qual é a sua dor? Não critique a pessoa, acolha. Sempre a gente podia ter feito da maneira diferente, mas a gente nunca faz da maneira diferente. Porque se você tivesse feito da maneira diferente, você também teria um problema. Então você sempre fez da maneira certa. E se você pudesse fazer diferente, você faria. Só que não significa que você não teria problemas. Portanto, falar faz bem. Fale. Tenha isso em mente. E por que a ação pessoal é essencial? Longe de ficarem sentados imóveis em um silêncio congelante dentro de cada célula, os seus genes são ativados e desativados, mudando sua produção química de acordo com todo tipo de acontecimento que sua vida, o comportamento molda a biologia. Isso diz a epigenética. Há muitos tipos diferentes de depressão, cada um com sua assinatura química própria. Mas a indicação de antidepressivos de largo espectro não era eficaz, porque o paciente A, o quadro de sintomas não era o mesmo que no paciente B, mesmo que ambos relatassem tristeza, desamparo, fadiga, sono irregular. A depressão, e aqui que está o problema, forma a sua própria singular rede neural
de pessoa para pessoa. Isso daqui foi extraído do supercérebro do Deepak Chopra e o Rudolf Tanzi. O Rudolf Tanzi é o maior especialista do mundo na parte de neurociência, principalmente em Alzheimer, tá? Então, olha, a depressão forma sua própria e singular rede neural de pessoa para pessoa. Os sentimentos que eu expresso para o mundo são os mesmos. Tristeza, raiva, outras coisas. Mas o que acontece na minha mente é completamente diferente do que acontece na mente de outra pessoa deprimida. E sumário. Há várias formas de tratamento, não apenas por meio de medicamentos, que têm o poder de reverter as condições subjacentes da depressão. A ação é essencial. Apesar das causas ainda não terem sido descobertas, a depressão está ligada a tudo ou mais na vida, inclusive tudo o que acontece no corpo. Pode ser, sim, que a depressão te leve, como o Glauber falou, a outros níveis e seja uma bênção. Mas a gente está vendo no mundo que a depressão ela está levando mais à morte do que a ser uma bênção, né? Por causa disso, é preciso remodelar a vida em muitos níveis de forma consciente, que pode melhorar consideravelmente os sintomas, como praticar mais atividade física, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, que é uma forma da pessoa fugir da depressão, e rever as suas crenças, que é o mais importante. Às vezes é simples, como deixar um casamento ou um emprego ruim. Outras vezes parece como uma neblina indissolúvel, mas a neblina pode se dissipar. O tratamento pode levar algumas semanas para fazer efeito, portanto, não desista do tratamento, principalmente se tiver essa parte suicida. O Lexapro ou oxalato de escitalopram, ele demora 2 semanas, 15 dias, e aí ele começa realmente a fazer efeito e esses pensamentos começam a se dissipar. Lembre-se, o ser interior não tem depressão. O nosso ser interior não tem, é nosso emocional, é nós. Identifique-se com ele, observe-se e celebre a cada conquista. Você vai emergir na luz e ver a vida de uma nova maneira. Eu vou encerrar aqui, eu vou deixar a depressão e os apóstolos para a semana que vem.